Hoje são 35 partidos políticos no Brasil. Por que mais um partido, Rodrigo? Se a gente acabasse com o fundo partidário hoje, boa parte desses 35 partidos não teriam como se sustentar, né? Então essa bandeira do Novo primeiro vai incomodar muito os outros partidos. Hoje, o custo de um aluno numa universidade pública, ele chega a ser mais caro do que um aluno numa escola particular, certo? Então, se a gente desestatizasse essa escola e ela fosse atendida na livre iniciativa, e as pessoas mais pobres ganhassem um voucher do governo, sairia mais barato e o governo não estaria gerindo essas escolas. Olá, recentemente um grupo de pessoas se reuniu aqui em Blumenau para debater sobre um novo partido político chamado Partido Novo. No resumo da apresentação, que consta na página da legenda no Facebook, fala-se em livre iniciativa, menos impostos e visão de longo prazo. Para conhecer e entender melhor a proposta, recebemos Rodrigo Souza, uma das pessoas que está à frente do processo aqui em Blumenau. Rodrigo, seja bem-vindo no Informe Blumenau Entrevista. Obrigado pela possibilidade de falar um pouquinho sobre o Novo. Hoje são 35 partidos políticos no Brasil. Por que mais um partido, Rodrigo? Legal. Quando a gente fala, mais um partido, nós também consideramos que 35 partidos são praticamente inviável de governar, né? Só que quando o Novo foi se estruturando e fazendo seus valores, ele percebeu que nenhum desses 34 partidos, né, na época eram menos, eram 28, cerca de 28, eles tinham essa ideologia e esses valores que o Novo prega. Então, como você não tinha possibilidade de se filiar em nenhum outro partido, o partido teve que sair do zero, essa difícil decisão tão burocrática que é formar um partido. Mas vocês tinham a consciência que já tem um excesso de partido aí. É que o Novo acredita que o excesso de partidos ele é um efeito de uma causa, chamada fundo partidário. Entendeu? Então, quando a gente fala em muitos partidos, as pessoas até tendem a querer uma cláusula de barreira, né, para que evite tantos partidos, mas a grande verdade é que existem muitos partidos porque existe o fundo partidário. Então, esses partidos eles não precisam ter representatividade na sociedade, porque eles conseguem se financiar com dinheiro público. Então, essa foi uma das grandes questões e é uma das grandes bandeiras que o Partido Novo tem, o fim do fundo partidário. Já chegamos ali, mas eu acho que é importante que a gente explique um pouquinho qual é a ideologia, né? Claro, que o partido diz. Afinal, você falou, 34 partidos e nenhum se encaixou na ideologia. Então, o que o Novo propõe de tão novo, de tão diferente? Então vamos lá, é complicado explicar isso em pouco tempo, né? A gente fez uma apresentação em Blumenau recentemente em que falamos 1h30 mais ou menos sobre isso. Não tanto tempo. Basicamente o Novo quer melhorar a gestão pública, certo? A gente tem um Estado que é um arrecadador insaciável de impostos, mas que gere muito mal a questão pública. É um Estado que tenta atuar em várias áreas e não consegue atuar com eficiência nas áreas principais. Então o Novo acredita que nós temos que desestatizar todas as empresas públicas e o partido, o governo, na verdade, tem que atuar nas áreas essenciais para a população, que é saúde, segurança, educação. É basicamente aquele lema, né? Quem se mete a fazer tudo não faz nada direito. Então, basicamente, o lema do Novo é esse, né? Você reduzir impostos, reduzir o nível de atuação do Estado e promover a livre iniciativa, né? Promover a livre concorrência, onde os consumidores vão ser beneficiados. No caso, por exemplo, privatizar uma Petrobras? Privatizar uma Petrobras, essa é uma das bandeiras do Novo, né? O Novo prefere falar desestatização do que privatização, porque em tese as empresas em sua origem elas são privadas, né? Mas tanto faz o termo, né? Mas não tem algumas empresas, por exemplo, no caso da própria Petrobras, que ela tem uma importância estratégica para o desenvolvimento do país. Eu não falo dessa Petrobras que a gente está vendo manchada agora, mas do ponto de vista da estratégia, ela é uma empresa muito importante. A gente sempre fala nessa questão estratégica, né? Até fala com um pouco ufanismo da Petrobras.
Mas o que a gente vê é que a gente não recebe nada em troca como população. Nós temos gasolina cara, serviços ruins, então por que não pulverizá-la no mercado, né? Ter concorrência nesse mercado, assim como tem no mercado americano, que a extração de petróleo é privado, e em outros mercados também. Então, a gente não vê como uma necessidade essencial. Isso é um pouco ufanista. Se a gente tiver uma livre concorrência realmente no mercado, né, as pessoas vão buscar consumir daquele que te atende melhor com o menor preço. Então faz todo sentido, que é mais ou menos o que aconteceu com a telefonia, não do jeito ainda que o novo prega, porque ainda são poucas empresas e um Estado regulando muito e proibindo, né, coibindo a entrada de novos players, vamos dizer, nesse mercado, né? Sim, e você citou um pouquinho, falou saúde, falou educação, segurança, é nessas áreas apenas que o novo prega que o Estado atue? É que nós temos um país muito caótico hoje, né? Hoje o Estado ele atende só parte da população em saúde e educação, né? Muitas pessoas são atendidas na rede privada, certo? Então, se parte da ele deveria atender todos, né? A gente paga impostos para todos receberem o serviço, né? E ele não consegue atingir só essa parte da população. Então nós acreditamos que todos os esforços hoje do governo deveriam estar nessas áreas prioritárias, porque são as áreas que as pessoas carentes mais precisam. Se as pessoas mais carentes tiverem uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade e segurança pública, elas vão ter oportunidades iguais, né? Elas vão poder concorrer no livre mercado de igual para igual. Mas por que vão poder concorrer de igual para igual? A gente sabe que as questões econômicas, elas tendem a promover uma diferença grande. A gente percebe que as pessoas com maior poder aquisitivo, elas podem estudar em lugares melhores, ter uma saúde melhor, e a concorrência também é. Não, exatamente, mas a gente vai ter uma igualdade não social, a gente não prega igualdade, a gente prega liberdade, certo? Mas se a gente tiver uma igualdade de oportunidades, ou seja, todo mundo estudando numa escola melhor, quando a população, os estudantes forem prestar um vestibular, né, o Enem, para uma universidade federal, né, elas vão ter a igualdade de condições, porque elas vão ser atendidas no ensino privado. Né? O novo prega muito isso, o sistema, por exemplo, na educação, um sistema de vouchers, certo? Então, assim, hoje o custo de um aluno numa universidade pública, ele chega a ser mais caro do que um aluno numa universidade, numa escola particular, certo? Então, se a gente desestatizasse essa escola e ela fosse atendida na livre iniciativa, e as pessoas mais pobres ganhassem um voucher do governo, sairia mais barato e o governo não estaria gerindo essas escolas. Não precisaria comprar merenda, não precisaria comprar carteira, não precisaria contratar professores, enfim, coisas que acabam tendo movimentos políticos e também são ambientes para corrupção, né? Você ter superfaturamento e tal. Então, a gente acredita que no livre mercado as entidades são mais eficientes. Você acha que o mercado vai cuidar das pessoas mais carentes, mais pobres? Vai ter essa preocupação? Quem é que vai cuidar? O mercado, ele obviamente se pauta pelo lucro, certo? Mas se a pessoa carente tiver um voucher do governo, aquela escola vai receber o dinheiro, a entidade privada. Então não tem por que ela não atender bem aquela pessoa carente. Na verdade, se a gente tiver várias escolas particulares brigando por aquele voucher, aquela que atender melhor essa pessoa carente é que vai ter o rendimento. Então nós vamos ter, na verdade, uma competitividade, né? E se a pessoa carente, né, o seu filho estiver numa escola que não estiver sendo bem atendida, ela pode muito bem migrar para outra. E aí, obviamente, que as escolas, porque querem um lucro, querem esse voucher do governo, porque é dinheiro, elas vão batalhar por esse mercado também, elas vão querer essas pessoas. E elas não vão poder diferenciar na sala de aula o estudante, ele vai receber o mesmo conteúdo que os demais. Tu tens claro que essa é uma mudança completa da concepção do Estado, e isso é uma coisa que passa por várias esferas de poder e várias discussões. Independente de concordar ou não concordar, é quase uma utopia. Não, eu não considero uma utopia, mas assim, você já dizer para mim que é bem diferente, já vai ao encontro do que eu falei, por isso que o novo representa uma nova bandeira realmente, né? Ninguém atua com redução do Estado efetivamente.
né? Então, é uma bandeira que, claro, quando a gente fala, algumas coisas que a gente fala para as pessoas, que a gente tem certos posicionamentos, as pessoas já imaginam assim, vamos supor, um prefeito de Blumenau do Novo já privatizar todas as escolas de uma vez só. Isso não existe, né? Isso é um processo. Você tem que fazer um projeto piloto e tal, para daí galgar e chegar nesse nível que a gente gostaria, né? Então não é uma coisa do dia para a noite. Por isso que uma das visões do Novo é a visão de longo prazo. Várias mudanças que o Novo prega, elas passam por uma mudança cultural da sociedade. O entendimento de que nada que o Estado fornece é gratuito, né? De que o indivíduo é o único gerador de riquezas, né? É o indivíduo que produz, o Estado simplesmente pega o nosso dinheiro e deveria dar uma contrapartida que ele não dá. Então são vários conceitos que muitos deles até já foram debatidos na década de 70 com Margaret Thatcher, que a gente está muito atrasado, né? Nós estamos muito atrasados nesse debate. Aqui a gente ainda acha que o Estado é que tem que nos dar tudo. Qual é o modelo? De onde é que vem a inspiração de vocês? Agora você citou a Margaret Thatcher, mas qual é o país que vocês pegam como modelo de gestão? Olha, existem vários países que são... obviamente a nossa ideologia é um pouco mais liberal. Mas antes de ser liberal, eu acho que o Novo é muito pautado pelo bom senso, né? Então, obviamente que a gente tem que pegar ideologias em países que dão certo. Então, obviamente, os Estados Unidos é um exemplo disso. A Inglaterra foi um exemplo disso, de uma crise enorme nos anos 70 e conseguiu, com a Margaret Thatcher, sair desse problema. E os mercados mais livres, né? Por exemplo, Singapura era um país extremamente pobre e hoje, recentemente, teve até uma matéria na TV, um país muito rico, porque a liberdade econômica lá Mas a China também é um país rico agora. Tudo bem, mas lá é muito concentrado esse poder, né? Nós também, aqui no Brasil, nós temos um capitalismo que muita gente combate, mas é um capitalismo de Estado. Ele é onde o governo é o principal fornecedor, cliente do mercado, né? E ele acaba favorecendo os grandes empresários, os amigos do rei, né? Então, assim, essa proposta de livre mercado, as pessoas às vezes acham que o grande empresário é que gosta dessa proposta, e a verdade é o oposto. O grande empresário gosta de regulação de mercado, ele gosta de estar perto do governo para proibir novos entrantes, ele não gosta de concorrência, o grande empresário não gosta de concorrência. Então, quanto mais pulverizado a concorrência, né, as empresas, em tese, elas têm que buscar o lucro. Mas elas têm que atender o consumidor pelo menor custo possível e menor preço. Porque se elas forem muito caras, alguém vem e com preço mais barato e conquista o cliente. Então, nesse ambiente de livre mercado, o consumidor sempre é melhor atendido. Rodrigo, ainda falando sobre a ideologia de vocês, certo. Você falou que, né, vocês são liberais e eu acompanhei algumas discussões no Facebook, inclusive de alguns colegas jornalistas, que colocaram vocês como centro-direita e eu percebi um certo incômodo disso. Incomodou? Não, não é que incomoda, é que assim, o problema é que rótulos, né, eles às vezes desvirtuam, na verdade, o princípio da coisa, principalmente no Brasil, onde os rótulos, eles acabam sendo muito mais desvirtuados que no resto do mundo. Por exemplo, direita. Direita é muito associada aqui no Brasil à ditadura militar, certo? E isso é totalmente contra o que o Novo prega, que é a liberdade individual com responsabilidade, né? Então, assim, a gente imagina que é uma terceira via, né? Nem uma direita, que até prega o livre mercado, mas que é muito conservadora em certos aspectos, nem uma esquerda que é liberal em certos aspectos sociais, mas também abomina o livre mercado, né? Então, ela é liberal menos no mercado. O desafio de vocês, você falou agora há pouco dos empresários, dos amigos do Reis, não é mudar apenas a concepção política, porque é isso que você falou, e a gente tem visto isso na Operação Lava Jato de uma forma muito clara, que boa parte do empresariado, né, os empresários grandes, eles se beneficiam dessas maracutaias junto ao poder público em todas as esferas. Então, a gente percebe a prisão de banqueiros, a prisão de mega empresários que fazem um conluio entre eles e cada um vai ganhando um pouquinho e vai mamando nas tetas do governo. Exatamente. É que, na verdade, assim, esse é o grande problema do tamanho do Estado. Quando o Estado é muito grande, o político que chega lá, ele tem acesso a muitos recursos, certo? Então, vários empresários vão querer fazer conluio
obviamente, para se beneficiar. E aí começa essa questão de eu dou a licitação para a tua empresa e você me paga uma propina e tal. Então, a gente acredita que a lógica e a racionalidade, a matemática está do nosso lado, né? Se a gente diminuir o tamanho do Estado, ele não atuando em área... Por exemplo, a Petrobras, que você falou, a Petrobras não sendo pública, né? As obras vão ter que ser disputadas no livre mercado, e aí o menor preço, né, a concorrência vai ser grande, né? Então, essa questão principalmente da... Quem vai regular? Quem controla? Ou não precisa regular? Não, assim, ó, como eu falei, a gente não pode achar que vai chegar no Brasil hoje e simplesmente colocar o livre mercado de um dia para a noite. Essas coisas vão sendo naturalmente, né? Então, no começo você vai ter uma regulação um pouco maior e à medida que o mercado for se regulando sozinho, você vai dando espaço para as pessoas, né? Há um mito de que o empresário é o malvado, né? O empresário quer sempre explorar o empregador. Então, isso na verdade é um mito que a gente tem que combater, né? Esse negócio de que João, para ficar rico, tem que tirar de Pedro. Isso não existe. Quanto mais João fica rico, mais ele investe, mais ele cria empregos e Pedro vem junto, né? Então, isso é natural. Quanto mais rica uma sociedade, né? A esquerda prega muito esse gap, né, entre o mais rico e o mais pobre. Isso não importa tanto, né? Quanto mais pessoas ricas, mais pessoas investindo. O rico não quer ficar com o dinheiro dele parado lá. Ele quer investir, ele quer que o dinheiro dele cresça. E quanto mais dinheiro ele colocar na iniciativa privada, mais empregos são gerados. E quanto mais concorrência, maiores serão os salários. Quanto mais qualificação, maior briga por esses funcionários. Então, a gente acredita piamente nisso. É uma coisa lógica, racional. Vocês são novo, vocês estão propondo uma outra visão, mas vocês têm que entrar no processo político partidário. Exatamente. E aí, tu falaste do fundo partidário no começo. Como é que vocês vão se sustentar? Como é que vocês vão se estruturar dentro desse processo político partidário que está instaurado aí? Bacana. Bom, primeiramente assim, o fundo partidário, né? Então, se a gente acabasse com o fundo partidário hoje, boa parte desses 35 partidos não teriam como se sustentar, né? Então, essa bandeira do Novo, primeiro, vai incomodar muito os outros partidos, né? O PROS recentemente comprou um helicóptero com o fundo partidário. Nós estamos em uma crise econômica e um partido usa um dinheiro público para comprar um helicóptero. Isso é um absurdo, né? Isso é uma afronta. O Novo acredita que quem tem que bancar o partido são as pessoas que acreditam nas suas ideias, certo? Então, são seus apoiadores, são os doadores e os filiados. Então, para você se filiar no Novo hoje, você vai ter uma parcela mínima para pagar por mês. Você vai pagar R$ 26,25 por mês. Tá? E o pobre? O pobre pode apoiar, não tem problema. Nós temos aqui em Blumenau um grupo pequeno de pessoas e tem pessoas que não se filiaram. E não tem cobrança nenhuma, você não vai se filiar. As pessoas podem apoiar, elas podem se engajar na ideia desde que elas acreditem naquela ideia, entendeu? Então, não necessariamente precisamos de pessoas que tenham recursos, né? Você pode ficar desempregado, eu posso ficar desempregado amanhã e não conseguir pagar. Nem por isso eu vou deixar de acreditar na ideologia do partido. Mas com R$ 26,00 por mês, vocês não vão conseguir chegar a um grande número de pessoas, não vão conseguir se estruturar para cumprir os objetivos que vocês têm. A gente acredita que o momento político é propício para o Novo. O Novo é um projeto de longo prazo. Obviamente que o Novo foi criado para ser protagonista. Ele não foi criado para ser um partido secundário, né? Ele quer ser protagonista da política. Mas ele sabe que ele tem o pé no chão. Ele sabe que tudo passa por uma mudança cultural, né? Então, essas questões que eu falei antes, das pessoas entenderem que a gente não tem que depender tanto do Estado, que o indivíduo é o melhor gestor da vida dele e que se os recursos ficarem na mão dele, ele vai conseguir administrar melhor a sua vida, em vez de pagar tantos impostos e não ter esse serviço. Então, a partir do momento que as pessoas entenderem isso, elas vão naturalmente quererem doar para o partido, porque elas entendem que aquele partido defende ideias que vão beneficiá-las no futuro. Então, assim, é um processo fácil? Não é, mas com certeza é inovador na política brasileira, né? Você não depender de dinheiro público. Esse dinheiro público deveria estar sendo investido em saúde, educação e segurança. Então, os partidos eles têm que estar de acordo com a sociedade, né? Quando você tem partidos que se financiam com dinheiro público, eles não precisam ter representatividade. Então, pouco importa a voz do povo. A partir do momento em que você depende de uma doação, de um filiado,
você tem que estar sempre, eles vão estar te monitorando, esses sócios que a gente chama, né? Não são militantes, são sócios do Novo. Eles vão estar monitorando esse processo, porque senão eles param de pagar. Se o Novo se desvirtuar, eles vão parar de pagar. E o Novo precisa ter esses recursos para se manter. Como é que vocês vão financiar as eventuais campanhas eleitorais? Deixando claro, você já tinha me falado antes, que certamente no processo eleitoral do ano que vem, o Novo não vai estar ainda estruturado organicamente aqui em Blumenau para participar da eleição, mas quando vocês estiverem mais lá na frente, quem é que vai financiar as campanhas eleitorais? Da mesma forma, a gente não é contra doações de empresa, né? A gente acha que o processo é desvirtuado, é a mesma coisa da causa e o efeito, né? O efeito hoje é esse relacionamento espúrio entre governo e empresários, né? A partir do momento em que o Estado é menor, você não teria essa necessidade. Então nós aceitaríamos doações de empresas que acreditem nessa ideologia do Novo, né? Que não queiram algo em troca, acreditem na ideologia. Então, realmente o Novo vai ter que se financiar politicamente do dinheiro dos seus filiados e das doações de pessoas privadas e empresas públicas e pessoas físicas. Rodrigo, nós estamos já nos encaminhando também para o encerramento. Eu queria te fazer um questionamento. Na nossa conversa aqui um pouquinho antes da entrevista, você falou que o processo de criação do Novo já vem de algum tempo, não é de agora. Então, a primeira análise é que vocês estão se colocando porque estão percebendo, né, esse mar de corrupção, esse mar de lama que estamos vivendo agora. Mas não, você já vem construindo esse processo há mais tempo. Então, fala um pouquinho sobre isso para a gente encaminhar o encerramento. Então, o Novo, na verdade, ele surgiu em 2010, basicamente, um grupo de empresários de Rio e São Paulo que se reunia, que começou a se questionar sobre essa questão brasileira, né? Principalmente gestão pública, né? De nós pagarmos impostos praticamente de países escandinavos e termos serviços africanos, praticamente de governos africanos. E eles tentaram, de alguma maneira, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Vamos fazer um grupo de pressão, uma ONG, tentaram se aproximar do poder público para trazer algumas das premissas da iniciativa privada, né? Meritocracia, o controle de gastos. E eles perceberam que a coisa é muito mais complexa. E que se você quer mudar o país, não tem outra maneira. Fazer grupo de pressão não adianta. A gente colocou quase 2 milhões de pessoas nas ruas dia 15 de março e os políticos simplesmente não ouvem, né? Então só tem um jeito de você promover a mudança, participando ativamente do processo. E aí tomaram essa decisão difícil de montar um partido, que eles achavam difícil, mas não sabiam quanto era, né? Então, em 2011, 180 pessoas, né, de vários estados da federação se reuniram, dentre as mais diversas profissões, então empresários, estudantes, médicos, advogados, enfim, diversas profissões, engenheiros, nenhum político. E fundaram o Partido Novo, né, com seus ideais e tal. E desde então eles passaram a usar o Facebook, basicamente as redes sociais, para começar a divulgar o partido e colher as assinaturas. Então foi muito trabalhoso conseguir colher essas 500 mil assinaturas, não é um processo fácil. Isso levou muito mais tempo do que o Novo pensava, né? E se um político quiser se filiar? Aí é que tá. A gente tem algumas... Por quê? Deixa eu só fazer um adendo. Você falou dos empresários, aquela imagem que tem, mas também se criou uma imagem que tudo quanto é político é safado e ladrão. E não é verdade. E não é verdade. Isso tem que deixar claro. Exatamente. Então, assim, o Novo tem uma cláusula no seu estatuto que vai provavelmente coibir muitos políticos que já são políticos, né? Que é uma cláusula de proibição de mais de uma reeleição para o Legislativo. Sim. Como é que funciona? Se você é eleito vereador em Blumenau, você pode se reeleger para mais uma legislatura. Depois disso, você pode se eleger deputado estadual, federal, enfim. Você não vai poder novamente ser vereador por Blumenau. Isso evita o carreirismo político, né? E também cria novas lideranças. Então o Novo acredita que a gente não tem que ter o político profissional, que você vem dar sua contribuição, depois você continua ajudando o partido, continua ajudando as novas lideranças, enfim. Então só essa cláusula já vai limitar muito a entrada de vários políticos, né? Inclusive foi altamente criticada essa cláusula, né? Outra questão, obviamente, mas se tivermos um político honesto, decente, que queira entrar no Novo, o Novo vai investigar a história dele, o Novo tem seus valores, né? Então se esse político ele já votou
contra a privatização de uma empresa, ele votou contra uma liberdade individual, ele votou a favor de aumento de impostos. Isso vai contra tudo que o Novo prega e não faz sentido nenhum esse político entrar no partido. Mas eu acho muito difícil algum político querer entrar, principalmente por essa cláusula de barreira. E deixando claro, agora sim para encerrar, a via é a via democrática. Isso eu acho que é o mais importante de todo, independente das visões, né? Mas é que muito se fala em, às vezes, querer fazer uma intervenção militar, o que quer que seja. O importante é essa, a construção que vocês buscam é pela via democrática. Pelas vias institucionais, né? Não adianta. A gente é contra a intervenção militar, né? Nós somos a favor do impeachment da presidente Dilma, né? Desde que o TCU, né, votou as contas dela e as pedaladas fiscais ficaram confirmadas, a gente acredita que ali tem um crime e que ela tem que pagar por esse crime, tem que dar o exemplo. Então, nós somos favoráveis ao impeachment. Mas realmente é isso, é pela via democrática, é por eleições e é ali que a gente tem que formar nossas bases, convencer as pessoas de vir pelo menos ouvir a proposta do Novo, né? A gente sabe que tem um ceticismo muito grande hoje no país. As pessoas não querem nem ouvir falar de política e quando você ouve falar, né, que você está entrando na política, né, aqui em Blumenau também, todos os integrantes que estão tocando aqui o Novo, né, apesar de informalmente ainda, nós não temos essa formalidade com o Novo, somos apoiadores, filiados. Então, assim, nós temos bastante essa noção de que nós temos que trazer as pessoas para a política e quando a gente começa a entrar, as pessoas primeiramente vêm com maus olhos, né? Essa pessoa quer se beneficiar. E quando as pessoas têm ido nas nossas palestras, elas têm encontrado um ambiente muito propício para se identificar com quem está ali, né? Então são pessoas que nunca se envolveram na política e que estão realmente querendo tomar as rédeas do país, porque se a gente deixar na mão dos políticos que a gente tem atualmente, não sabemos onde é que podemos parar. Rodrigo Souza, muito obrigado pela sua participação aqui no Informe Blumenau Entrevista. Boa sorte nessa sua empreitada e o espaço está sempre aberto para discussão de ideias. Eu agradeço muito. A gente vai estar divulgando sempre novas ações do Novo aqui em Blumenau, né? Se as pessoas puderem acompanhar a nossa página, apoiadores do Partido Novo Blumenau, e também curtirem a página do Partido Novo Nacional no Facebook, que já é a segunda mais curtida, apesar do partido ter 3 meses, né? Ele está um pouquinho atrás do PSDB, mas já passou o PT. Então, isso mostra como o brasileiro está engajado, né? Se tem alguma coisa de positivo em todas essas coisas ruins que a gente teve nos últimos anos, é o engajamento político das pessoas. Então, nos deem a oportunidade de mostrar um pouco mais sobre o Partido Novo. Vocês, com certeza, vão ver que são pessoas como você, que estão querendo realmente, com boas intenções, mudar a política no Brasil. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, boa sorte. Assim é o Informe Blumenau Entrevista, aberto para todas as tendências, para todas as linhas de pensamento. Um abraço, até mais.